E aí, torcedor, tudo bem com vocês? Galera, eu até tinha começado a gravar mais cedo, só que começou a dar um erro aqui meu computador, ainda não descobri nem o que foi. Eu vi que ele começou a travar o áudio ali do programa. Eu falei, eita, justo o áudio, né? Aí eu fui tentar fazer outra coisa, eu vi que na verdade era o computador inteiro, então aí eu tive que reiniciar, deu uma atualizada e tudo mais. Vamos ver se agora vai. Galera, mais um jogo ótimo do nosso São Paulo. É incrível, é incrível o quanto esse time mudou. É incrível. Mais uma vez eu repito, como estarão as viúvas do Zubeldia agora? Porque não é que o São Paulo tá ganhando, é que o São Paulo está ganhando jogando bem. Hoje era para ter ganhado novamente. Vocês reparam que todo mundo tá falando isso. Novamente o São Paulo era para ter ganho de 3, de 4, de 5. É incrível. Novamente, quantos chutes foram no gol do São Paulo? Dois. Dois. De novo. Dois. E um frango do Jandrei que já era esperado. Na hora que eu vi ele de titular, eu falei, vamos tomar gol. Vamos tomar gol. E tomamos gol embaixo da perna do cara. Tipo, o cara não consegue ter um reflexo. O cara não tem reflexo nenhum. Ele não tem reflexo nenhum. Nenhum. Ele foca tanto na mão de pular e tal, que ele não tem a habilidade de ser goleiro. Ele não é goleiro do São Paulo, gente. Ele não é goleiro do São Paulo. Ele não é. Eu não sei o que ele tá fazendo lá. E o pior é que o salário dele não é baixo. O salário dele não é baixo. Então não dá pra entender de verdade mesmo, não é sacanagem, não é brincadeira. Não dá pra entender o Jandrei como reserva do São Paulo. Não dá pra entender o Hernan Crespo ficar revezando o goleiro. Ah, vamos mesclar, mescla o goleiro também. Não se mescla goleiro. Goleiro é a única peça do tabuleiro que você não mexe. Se não tá contundido, se não tá zoado, se não tá doente, não mexe. Eu não sei o que aconteceu, não sei, eu tô esperando, eu vou esperar ver a coletiva. Já deve ter saído, inclusive. É que eu não sei se pode passar a coletiva. Eu acho que não, né? Eu acho que não pode passar a coletiva. Acho que precisa ter. Precisa ter algum direito, precisar, não sei, não sei se é possível qualquer um passar coletiva. Mas quer ver? Vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe a gente já coletiva São Paulo. Né, não saiu não. Não teve coletiva não. Ah não. É, Depois de tá em 10 años, breve. a Tá gente 10 voltou a ser horas. Ainda o nem que São Paulo ainda não foi foi. um tempo atrás. Ainda não foi a coletiva, galera. Então, eu vou deixar aqui. Se começar a coletiva, eu boto a coletiva e a gente debate, tá? A gente já faz um vídeo completinho. Mas enfim, não se sabe por que, que o Rafael. Não se sabe, não. Eu não sei. Não fui atrás de saber ainda. É porque que o Rafael não jogou. Mas não se mescla goleiro. Fora isso, a gente teve o azar do Wendel, que tá começando a jogar bem, se machucar. Sabe lá Deus agora o que aconteceu e quando que ele volta. A gente não tem outro reserva. Não sei nem se o Patrick tá no São Paulo mais, nem faz tanto tempo que eu não vejo. Mas começou a complicar a coisa, hein? Porque tá começando. Aí, beleza, agora o Mike mostrou o que nós já imaginávamos. O que a gente imaginava do Mike? Garoto, corre. Vai dar a vida, né? Vai dar a vida. É bom. Na hora que precisou cadenciar, ele
tocava legal, sempre chegando, sempre atrás. Cara, pra mim ele é melhor do que o Cedric. Não sei pra vocês. Talvez o Cedric seja mais técnico. Ele é mais experiente. Só que ele não tem mais o fôlego que o moleque tem. E no futebol brasileiro, fôlego é essencial. Fôlego é essencial. Só se você for uma pessoa muito boa. Por exemplo, o Rafinha, quando ele tava jogando bem no São Paulo, pô, ele era um cara que ele tem essa. Ele é muito melhor do que o Cedric. Então, ele sabia onde que ele tinha que estar e tudo mais. Ele sabia o esforço que ele ia fazer. E ele ainda cagava várias vezes, mas até aí ele compensava muito mais. O Cedric já não é assim. Então é um pouco complicado. É um pouco complicado. Agora vamos lá. Mais um jogo que o São Paulo joga bem. O Rodriguinho é um cara que ele vem me surpreendendo. Eu não imaginava que o Rodriguinho fosse jogar o que ele está jogando. A única parte ruim que eu acho dele é que ele não é um cara que marca muito bem. Ele não é um cara marcador. Ele é tipo um Rames Rodrigues. Ele é tipo um Kaká. Ele é um cara com muita qualidade técnica lá na frente. Só que pra marcar ele ainda não é tão bom. Mas, cara, a zaga do São Paulo, por mais que mexa, tire Ferrarese e bote Sabino, o São Paulo continua sem tomar sufoco, sem tomar grandes perigos. Foram 2 bolas novamente no gol. Pouquíssimas bolas por jogo vai no gol. E nessas, assim, nós precisamos de um goleiro. Pra quê? Pra pegar estas mínimas bolas, né? Então, eu acho que o São Paulo, cara, ele tá surpreendendo de uma maneira muito positiva. Tá respondendo muito positivamente. E agora a gente pode começar a tentar estudar o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque pra mim, não sei pra você, caro torcedor, mas pra mim ficou muito claro que a Copa do Brasil pro São Paulo, por enquanto, se passar, passou. Se não passar, tranquilo, a gente foca na Libertadores, foca no Brasileirão e tá tranquilo. Agora, se passar, passou. Se passar, bacana. Ó, eu acho que vai começar a coletiva, galera. Tava vindo, jogando bem. E depois que fez o segundo gol, você acha que o time deu uma relaxada? Não. E realmente, não relaxou. Eu não sei vocês, pra mim, não relaxou. Pra mim, o São Paulo jogou a mesma coisa o jogo inteiro. Talvez no primeiro tempo tocou muito a bola pro lado e pra trás, muito, mas dominou o jogo. E toda vez que é pra frente, porque foi o seguinte, o que aconteceu? A gente tava com a posse de bola, não tava fazendo nada. Aí os caras pegaram uma bola, foram pro ataque, o Allan Kardec deu aquela cabeçada que o Jandrei estava vendido. Já começa por aí. O primeiro lance dos caras, o Jandrei já estava vendido. Ali eu falei, ferrou. Ali eu falei, olha, se for bola no gol, a gente vai se ferrar. Aí, daquele ataque, o São Paulo foi pro ataque. E aí começou. E aí foi um jogo bem mais nosso do que deles. E aí, no segundo tempo, o que aconteceu? Lógico, não vou falar as substituições, tá? Não vou falar as substituições ainda. Mas o que aconteceu? O São Paulo começou a fazer as suas substituições e o Atlético começou a fazer as suas substituições. E pra mim, as substituições do Atlético melhoraram o time deles. E eles, depois do segundo gol, eles começaram a tentar falar, bom, tá 2-0, jogo de ida, a gente precisa, se for pra arriscar, tem que arriscar agora. E aí foi a hora que o São Paulo começou a ter muita bola fácil, que o São Paulo começou a atacar bastante, mas não conseguiu efetivar o terceiro gol. E aí eles foram lá e fizeram um golzinho embaixo das cornetas do Jandrei.
Mas baixar o ritmo, não baixou. A gente terminou o jogo, praticamente, com o time titular, com exceção do Mike, com exceção do Cedric, né, que tava o Mike, e com exceção do Wendel, que tava o Enzo, na verdade, o Enzo e o Wendel eu considero como titulares, porque é a única posição que realmente reveza, né? Até agora reveza muito. Então você não sabe quem é titular ainda, você não sabe. O Wendel tava agora numa crescente, se machucou, então o Enzo volta a ser titular. Então, Enzo e aí o Ferrarese, né? Então o Ferrarese tava fora e o Cedric tava fora. O resto, Luciano, Ferreira, Alisson, o Bobadilha e o Marcos Antônio, os dois zagueiros, o Alan Franco e o Arboleda, né? Então é basicamente o titular. E o São Paulo estava indo bem. Só que o que aconteceu? A substituição deles mexeu com o jogo. Equilibrou mais o jogo, né? Porque muitos estavam cansados na zaga, porque a zaga não sofreu alterações, basicamente. Eles estavam cansados. Entrou aquele Mendonça lá, o Speed Mendonça, sei lá quem. Então, mudou o time deles. Então, eu acredito que foi mais equilíbrio por causa disso do que o time do São Paulo começou a vacilar. Hernan, boa noite. Boa noite. Dentro de diversos desafios que você tem como um treinador, gerenciar as diferentes competições também passa como um dos maiores desafios hoje. Primeiro jogo de Copa, dentro dessa maratona dos próximos jogos, que terá também viagens longas como a de Medellín. Faz parte se você quer ser competitivo, a primeira coisa que tem que saber é que tem que confiar no grupo. Até agora, sem novidade, né? Até aí, eu não discordo de nada do que ele falou. O Rodriguinho tem sido tratado como uma promessa do São Paulo há vários anos. E agora ele está tendo uma sequência muito boa, muito positiva no seu comando. E eu queria saber como tem sido esse contato com ele, como tem sido essa confiança que você tem passado para ele nos dias, para ele poder realmente desempenhar agora com assistências e gols com a camisa do São Paulo. É isso. Galera, é isso. Tá entendendo? É isso. Não é muito. É isso. Tipo, não fica falando pro moleque que tá acabando de subir e fala, faz isso, faz aquilo. Não. Fala, ó, você é lateral direito, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai fazer o básico, você vai ter que voltar, você vai ter que atacar. Você sabe jogar. E pronto. E o moleque, eu vou te falar, o Mike é um dos da base que mais mostrava vontade. Desde o início, desde a copinha. É o cara que mostrava vontade, raça tricolor. É o Mike. Ele não pode ser o suprassumo da lateral, mas ele tem vontade. E vou te falar, às vezes vontade é o suficiente. Hoje chamou a atenção algumas tentativas de chutes de fora da área, né? O gol do Pablo Maia foi assim, antes o Marcos Antônio, depois o Ferreirinha duas, o Rodriguinho 2 vezes tentou também. E aqui no Brasil a gente critica muito o jogador que às vezes só toca a bola e não chuta de longe. O São Paulo tem chutado, no outro jogo foi assim. Até sobre isso, eu queria entender o quanto que isso é uma orientação sua, mas o quanto isso também mostra que os jogadores estão confiantes. Porque o jogador sem confiança, ele não chuta. As duas né? coisas. Se é uma coisa que se repite constantemente, se repite constantemente, quer dizer que o trabalho é esse. Uma coisa que eu reparei desde o day one, desde o jogo contra o Flamengo, é que o time se aproximou mais. Não tô falando se aproximou, tipo, olha, viramos amigos. Não. Tô falando em campo. O time ficava muito espaçado. Hoje não. Hoje o time se aproxima muito mais para fazer tabela, triangulação, sair de horas difíceis. Então o time se aproxima mais. O Dorival, ele acertou muito nessa parte também quando ele veio pro São Paulo. O time se aproximou mais, né? Então, eu acho que o segredo é esse. É você ter um time que toca bem a bola e que se aproxima. Porque aí as tabelas vão sair naturalmente.
Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Ferreirinha foi um jogador contratado pelo São Paulo porque atua muito pelos lados do campo, tem um contra um. E no seu esquema ele se tornou um segundo atacante, atuando aberto às vezes pelo lado esquerdo, direito, flutuando bastante. E parece ter reencontrado bom futebol. A minha pergunta é em cima do Lucas Ferreira, um jogador que subiu da base, um jogador que se destacou até no começo. Na coletiva passada, perguntaram a mesma coisa. Ele vai responder a mesma coisa. Vamos ver se ele vai responder a mesma coisa? Na coletiva passada, ele respondeu: vai jogar quem tiver que jogar. Ele vai ter a oportunidade dele. Dessa temporada, marcou gols importantes, como em Copa Libertadores, e que também atua pelo lado do campo. Neste momento, você trabalha esse jogador também na mesma função que o Ferreirinha faz? Como é que você pensa num projeto para esse jovem Ele ainda? falou exatamente Obrigado. isso. Sí. Sí. Trabalha igual que Ferreirinha. Tem que esperar. Falei. Esperar para ver. Ele é, mano, Crespo, o bom do Crespo é que o Zubeldia, ele tentava explicar muito. Ele, por que isso, por que aquilo? Tinha uns jornalistinhas que ama, né? Que, nossa, eu amo isso. O Crespo, ele já é muito sucinto. Ele já não sei o que é isso. Ele, é isso, ponto. Você já respondeu. Próximo. Ele não aguenta coletiva, não sei se você já respondeu. Meu, presta atenção, todas as coletivas do Crespo é curta. 10, 15 minutos máximo, estourando. Noite, você utilizou o Jandrei hoje na partida, acabou poupando o Rafael. A sua ideia é revezar também quando essas competições, caso o São Paulo for avançando, tiver que fazer algumas mudanças? Não. Neste caso foi prever? Previsão. Tá respondido, tá? Aquilo que eu falei, tá respondido. Copa do Brasil. Se passar, passou. Esse era um jogo pra testar o Jandrei. Esse era um jogo pra dar ritmo pro Jandrei. Era um jogo que, se foi, foi. Tá entendendo? Acho que tá muito respondido isso. Encerramos então com o técnico Ana Crespo. Obrigado. Galera, créditos e agradecimentos na descrição do vídeo, né? Coletiva do São Paulo pelo canal do São Paulo Futebol Clube. Então, créditos estarão na descrição. Mas como eu disse, galera, o que eu acho, né? O que eu acho? Eu acho que o São Paulo tá indo bem, tá mostrando que tem futebol, tá mostrando que o elenco é curto, mas não é ruim. O que nós temos que ser temerosos? Com esse tanto de contusão. É isso, não tem o que fazer. O resto, se a gente tivesse com o time completo, imagina, se o São Paulo já tá jogando bem agora, imagina com o time completo. Talvez, é o que eu falo, com o Oscar no campo, se você colocar ele no lugar do Rodriguinho, fica elas por elas. Claro que com o Oscar é muito mais qualidade, mas o Rodriguinho, ele tem também essa juventude, essa vontade de mostrar. Então, por exemplo, hoje, o lance que ele fez, não sei se o Oscar teria feito, tá entendendo? Mas o Oscar teria feito outros, então, não sei. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Mais um dia que nós vamos dormir felizes. Poderíamos dormir muito mais felizes com 3-0, 4-0, 3-1? Poderia. Mas eu acredito que se a gente não tiver mais baixas, a gente consegue passar lá. E aí é isso, vamos ver o que acontece na Libertadores. Porque é o que eu falei, ainda continua aquilo que eu falei, galera. A gente tem que fazer o ponto agora contra o Internacional, tem que fazer 3 pontos, tá? Tem que ganhar. Porque se a gente ganhar do Internacional, aí a gente realmente respira no Brasileirão de forma tranquila. Jogar sem pressão. Tipo, olha, rebaixamento. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Agora, o que nós precisamos, com absoluta certeza, é saber o que vai acontecer nesse jogo de volta e contra o Atlético Nacional. E aí, depois do Atlético Nacional,
que aí sim a gente vai falar, bom, agora qual vai ser a do ano do São Paulo? Porque se a gente passar do Atlético Nacional, eu tenho certeza que aí o foco vai ser brutal na Libertadores. Porque a gente fez o dever de casa no Brasileirão, se salvou tranquilo, né? Se salvou, que eu digo, saiu daquela pressão do rebaixamento e a gente tá nas duas frentes. Só que é aquele negócio, Copa do Brasil, vamos ver até onde dá. Se, por exemplo, cair, eu acho que a única parada que mudaria o cenário na Copa do Brasil em questão de foco é se nas quartas o São Paulo pegar Corinthians, Palmeiras ou Flamengo. Se pegar qualquer outro time, eu acho que o São Paulo vai continuar com se passar, passou. Agora, se pegar um Corinthians, se pegar um Palmeiras, se pegar um Flamengo, mas eu acho que mais os rivais, aí vai entrar naquele negócio de precisamos ganhar dos rivais. Precisamos ganhar, não podemos ser eliminados pelo Corinthians ou pelo Palmeiras. Tá entendendo? Eu acho que se pegar um desses dois nas quartas, vai virar prioridade. Vai virar por pressão de derrubar o rival. Vai ser algo que não vai ter controle. Agora, se pegar qualquer outro, se for. Agora, Libertadores, se a gente passar o Atlético Nacional, aí também vai virar coisa. E aí é o negócio. Acontecendo esse cenário, Brasileirão, a gente precisa ter ganho todos os jogos, ou pelo menos sem perder, tipo agora, ganhar do Internacional, e aí, se eu não me engano, vai ter mais 2 ou 3, eu acho que é 2, nesse intervalo grande de agosto e tal. Vai ser, não lembro se é Vasco, não lembro, mas vai ser 2 jogos. Vou até pegar aqui rapidinho. A gente já tinha falado disso, mas eu vou voltar a falar. Aqui, ó. Vai ser Internacional, aí depois o Atlético de volta, aí vem o Vitória e o Sport, o Vitória e o Sport. Não é Vasco. Então, se a gente passar, e dá pra passar, dá pra ganhar de Vitória e Vasco, aí, meus amigos, aí é capaz do São Paulo focar nas Copas mesmo. Porque vai se dar ao luxo de, beleza, a gente ganhou todos até agora, então se a gente perder uma ou duas nesse meio tempo, a gente não tá na pressão de cair ou sei lá, coisa parecida. Então eu acho que é isso, vai depender disso o resto do ano do São Paulo. Então, tamo junto, se inscreva no canal, comente, curta, ajuda, né? E bola pra frente que o São Paulo tá mudando os ares. Tá mudando os ares, a felicidade tá, né? Tá constante. E era o que a gente precisava, torcedor. Mas é isso. Tamo junto.